Está começando mais um Conversa de Arquibancada aqui na TV Criciúma.com. E como todo programa Conversa de Arquibancada, esse também é um programa especial. Eu diria até que é um programa super especial, porque eu vou conversar com uma pessoa muito querida no coração de todos os torcedores do Criciúma. Foi um dos maiores vencedores que esse clube produziu ao longo de toda a sua história, no comando, sempre duro, sempre firme, sempre forte e com competência no comando do clube e do futebol. Saiu da cidade, está trabalhando em outra área, quer dizer, radicado aqui ainda, mas trabalhando em outras áreas, em outros estados brasileiros. Eu vou conversar no programa de hoje com o presidente Moacir Fernandes, que eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Criciúma.com, para que a gente possa bater um papo. Moacir, prazer em recebê-lo aqui, é uma satisfação tê-lo aqui na televisão. Nassif, prazer é meu, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui depois de tanto tempo juntos novamente, e um prazer muito grande estar aqui com vocês e sempre à disposição. Perfeito. Moacir, para começar, sei que nós vamos falar muito sobre futebol, afinal de contas, tu viveu praticamente metade, talvez um pouco mais da tua vida no futebol, assim como eu, nós somos pessoas do futebol. Em um determinado momento, tu abdicou do futebol e foi cuidar da sua empresa, da sua vida. Tu saiu quando no Criciúma e de lá para cá? Por onde é que tu andou por esse mundo afora? Não, eu fui chamado, eu tenho o Fábio e o Rafael, os dois filhos são engenheiros. E tenho a minha filha Nelise, que fez administração e queria fazer modas, fez também, mas se dedicou à administração, e então ela cuida da parte financeira e administrativa da empresa. É uma empresa familiar, e na época eles me convocaram, disseram: "Ó, pai, nós vamos fazer um aluguel de equipamento sem ter nenhum funcionário, nós 3 meses vamos administrar, ou eu digo assim, qual é a outra opção? Outra opção é que o senhor venha trabalhar conosco, pela experiência que tem em engenharia, por tudo que já fez de obra, e a gente dá uma deslanchada na empresa para que a gente possa se dedicar e alavancar a empresa." 2007 foi o meu último ano no Criciúma, eu fiquei de 84, entrei, 84 era o Antenor Angeloni, eu entrei em maio de 85, com a desistência do Antenor Angeloni, e fiquei até 92, quando disputamos Libertadores. Depois voltei em final de 2001, quando estava com problemas sérios do Criciúma, e entreguei em 2007 o Edson Búrigo, que me sucedeu por um ano. Perfeito. Nesse tempo todo, Moacir, tu cuidando da empresa, também ficou funcionário dos filhos, pelo que eu entendi, né? Te chamaram para trabalhar usando a tua experiência, foi isso? É que como a gente partiu para grandes estruturas, grandes obras, e eu fiz isso na engenharia, me formei em grandes estruturas, e portos, aeroportos, estrada, enfim, tudo que era de grandes estruturas. Então a gente tem, e eu me dediquei muito em barragem e etc. Então eu tinha uma experiência muito grande nisso aí. O que eles queriam é a experiência que a gente tinha para trabalhar junto. Perfeito. Marcelo, vamos falar um pouco de futebol. Hoje tu um pouco afastado aqui do Criciúma, talvez acompanhando a distância, anda pela Bahia, anda por esse Brasil todo aí. O futebol já é uma história sabida, tu já deve ter falado isso algumas vezes, mas é sempre bom relembrar e reviver na memória das pessoas. Como foi a sua entrada no Criciúma lá no início de 1985 e o porquê a tua opção para ser presidente do Criciúma? Em 85 houve uma desistência do anterior, que era o presidente. Havia aquela movimentação para troca de camisa, para as cores amarelo, preto e branco, para unificar a cidade. Ele tem movimentou muito o Antenor nesse sentido, e ele esperava ser campeão e fez até um time muito bom para ser campeão em 2005. Infelizmente, quando ele perdeu 85, quando ele perdeu o título em 85, em maio, que o campeonato foi no início do ano, ele desistiu, não quis mais futebol.
E houve várias reuniões, e o candidato na época que nós tínhamos acertado era o Jaime Zanata. E houve um problema que a família não queria que ele fosse, tal, e acabou o Jair Conte me pedindo que eu assumisse. Nós trabalhávamos juntos, e ele pediu que eu assumisse o Criciúma, e eu até disse, não posso, eu estou cheio de obra, eu tenho que tocar um monte de obra. Ele disse, não, segunda-feira nós conversamos. E acabou. E assumir foi assim, não era a minha pretensão na época, até porque eu era um cara relativamente novo ainda, precisava trabalhar, tinha um volume muito grande de obra na época, e eu não tinha como me dedicar. Mas foi um acerto com o Jair Conte. A partir daí ele também me ajudou nas obras, nós dividimos algumas coisas e começamos a trabalhar e fazer um projeto para o Criciúma. Nós estamos falando de 30 anos atrás, em 1985, quando o Moacir veio para dentro do Criciúma. Creio eu que sem experiência no trato com o futebol, na lida com o futebol. O teu começo, Moacir, em quem tu te escorou, onde é que tu foi buscar o aprendizado para se tornar um presidente que foi vencedor indiscutível ao longo da tua trajetória no comando do clube? Não, em 85 nós fizemos um time para ser campeão do estado. Logo em seguida, eu trouxe Tarcísio do Grêmio, trouxe um centroavante do Grêmio, Adilson, do Inter, eu acho que era. Do Inter. Eu trouxe vários jogadores. Eu trouxe o lateral esquerdo, que era do Santos. Mas quando eu vi, nós acabamos com todos esses jogadores. E eu tinha um apoio aí de alguns empresários, principalmente os ligados ao comerciário, que eu participei do comerciário. Eu tive com o Antenor Angeloni no comerciário. Eu participei com o David Conte, participei com esse pessoal todo do comerciário. Então, como eu vinha do comerciário, algumas empresas, principalmente o Zanetti, através do seu João Zanetti, a Eliane através do seu Milo, e depois com o Aristoriz, o Jarvis e o Edson, que eram amigos, o Jorge Zanata, enfim, através da Canguru, através da Embralite, através da INSA. Então, eu tinha um grupo de apoios muito forte e que permitiu que a gente fizesse alguns investimentos. Em 85 nós fizemos esses investimentos e foi um investimento pesado. Foi um time bom, só que acabamos disputando, ficamos entre os 5 últimos e acabamos disputando uma repescagem para não ir para a segunda divisão. Foi aí, e eu posso dizer assim, aprendi muito futebol na minha vida. Eu acho que o futebol, tudo que eu aprendi com o Procópio. Procópio Cardoso. Procópio Cardoso, ele era técnico, naquela época tinha vindo do exterior, e nós o trouxemos para cá. E o Procópio, então, me explicou, pela experiência dele, pela vivência dele, por ter estado no Cruzeiro. Ele dirigiu quase todos os clubes grandes desse país, né? Então o Procópio, nós fazíamos reuniões e o Procópio explicava, não vamos cometer esse erro, não vamos cometer esse erro, não vamos cometer esse erro, o time tem que ser assim. Tanto é que ele me deixou um time pronto, praticamente da casa, para o ano seguinte. E o técnico? Veio por ele, o Zé Carlos? Veio por ele. Foi praticamente... Ele deixou o time pronto, tá? Que era, nunca me esqueço, que a meia cancha era Jair e o Carlos Alberto e Rachete, foi ele que deixou pronto. E deixou esse time pronto, foi o time que nós disputamos em 86, e aí ganhamos tudo em 86. Isso. Inclusive, foi criado nessa época o Clube dos 13, dos 13 que disputaram o campeonato. Isso. E nós disputamos um paralelo com 96 clubes, né? Eram 96 clubes. E o Criciúma foi campeão, que o módulo deles e o nosso módulo se encontravam no final. Nós nos encontramos, então, como por ter sido campeão do módulo dos 96 clubes, nós, em 85, fomos disputar com o Fluminense. 86, fomos disputar com o Fluminense. Ganhamos aqui 2-1, perdemos um pênalti, o Osmair me perdeu um pênalti no
minuto, bateu na trave. E lá no Rio perdemos de 1-0. E aqui nós tínhamos ganho 2-1, eles tinham feito um gol, onde nós ficamos fora das semifinais do Campeonato Brasileiro já em 86. Perfeito. Só para dar uma atualizada, claro que a memória falha, o Moacir tem tantos jogos na frente. O que aconteceu ali em 86, o torneio paralelo foi disputado em várias regiões. E o Criciúma, como campeão do torneio paralelo aqui do Sul, foi jogar a primeira divisão ainda no ano de 86. E depois, no desdobramento, chegou nas quartas de final contra o Fluminense. Aquele campeonato até hoje está sob júdice, eu acho, né? Não, mas aí é que está, Moacir. Isso foi em 87. A formação do Clube dos 13 já foi em 87, que criou-se o módulo amarelo e o módulo verde. E o Criciúma foi para o módulo amarelo, que seria uma segunda divisão, quando o Sport foi campeão. E o Flamengo foi campeão do módulo verde, e aí deu essa confusão toda. Mas, Moacir, em 86, então, tu já com o time formatado, com a ajuda do Procópio, a vinda do Zé Carlos, se formou uma base. Em 87, 88, o Criciúma não conseguiu chegar ao título e foi reformulando o seu plantel. E foi quase pela metade, mais ou menos, da reformulação. Eu estou contando isso como história, porque isso é público e todos nós sabemos. Como é que veio, ainda sob a influência da orientação do Procópio Ferreira, a montagem do time em 89, que foi tricampeão e chegou à Copa do Brasil e Libertadores? Não, aí nós conseguimos. Eu sempre digo no futebol o seguinte: o difícil é montar a meia cancha. Quem consegue montar a meia cancha, ele consegue ser vitorioso. Se você não tiver meia cancha e uma meia cancha que produz, não adianta você ter ataque e defesa que o time fica totalmente dispersivo em campo. Então nós conseguimos montar aquela meia cancha que foi Jairo, Carlos Alberto e Rached. Isso em 86. Depois viemos para 89 e aí nós incrementamos o time. Trouxemos o Silva, trouxemos mais gente que nós achávamos que precisava. Trouxemos Lira. Acabou que nós trouxemos bastante gente para melhorar sempre o time. E nós trazíamos e o time piorava. Sempre piorava porque mudava as características do time, mudava a maneira de jogar do time. E isso nos trazia muitos prejuízos. Então acabou que a última vez nós só ficamos com 3 jogadores, né? O Itaú, o Cavalo e o Sarandi. Foi o Itaú, o Cavalo e o Sarandi. Foram os 3 que ficaram. Nós tínhamos 30 jogadores e dispensamos todos. Todos foram dispensados. Deixa eu só lembrar. Ficou o Vanderlei e o Cavalo veio depois. Ficaram Sarandi, Itá e Vanderlei. Sarandi, Itá e Vanderlei. O time de 86. O Cavalo nós compramos do Atlético Paranaense quando o Zimmermann, que era o presidente, era amigo da gente, um amigo até particular. E ele, quando ele saiu, ele tinha lá um dinheiro no clube e ele me vendeu o Cavalo para jogar no Criciúma, que é onde nós formamos meia cancha com o Gelson. E o futebol é tão incrível, que eu vou ser honesto para você, nós compramos Jairo Lenzi. E praticamente o Gelson veio de contrapeso. O Gelson com um mês era titular. O Jairo Lenzi ficou 2 anos para ser titular. Então o futebol tem umas dificuldades aí de meio e depois conseguimos. Agora, no futebol, o que você tem que entender, quando você não encaixa a meia cancha, você passa todas as dificuldades que não consegue e às vezes é uma pecinha só que qualquer ali que encaixa e que dá certo. Ó, você vê, eu em toda a minha vida de futebol, eu consegui fazer 4 meia cancha. Só 4. Com toda essa vida que eu tive, com toda a vivência que eu tive, eu não consegui encaixar mais de 4 meia cancha. Foi Cavalo aquela primeira, Jairo, Carlos Alberto, Rached. Depois nós encaixamos o André Geller, o Paulo César e o Juca, Juca, né? O Zeca. Juca. Encaixamos essa meia cancha, foi boa, foi campeã. Com o Kleber Gaúcho. Com o Kleber Gaúcho e antes era o André Geller. Depois, como o André Geller teve um pedido, uma proposta muito grande, eu não pude cobrir, aí trouxe
o Gaúcho. Depois nós íamos encaixar uma outra, que foi essa eu fui ver jogar, a gente viu lá, eu tinha muito contato com o Mojimirim, fui lá várias vezes, que foi o Leandro Guerreiro, Marcelo Rosa e Dejair. Foi uma meia cancha que nós encaixamos. E tem uma terceira aí, uma quarta. Não, a quarta foi de 89, que é o cavalo... O cavalo Gelsi Cristo. São essas 4 meia cancha que nós conseguimos encaixar em todo o tempo. E quando nós não conseguimos encaixar a meia cancha, acabou-se o time não... E é interessante, Marcelo, tu fazer esse retrospecto desses 4 miolos de time que tu montou, porque foram 4 equipes vencedoras. Todas elas... Campeã estadual, tricampeã estadual, Copa do Brasil, campeã da Série B em 2002, campeã da C em 2006. Todas elas. Eu só não ganhei, disputei Libertadores, ficamos em quinto na Libertadores, eu não ganhei Série A, evidente, porque aí precisava de muito mais recurso e muito mais estrutura para isso. Entende? Com tanto tempo no futebol, Marcelo, e com tantas vitórias e também tropeços e derrotas, tu deixou amigos e deixou desafetos também? Acho que no futebol eu como é uma pessoa que eu falo pouco, então eu procurava não ofender muitas pessoas, entende? E como eu procurei sempre trabalhar com gente aqui de Criciúma, eu muito pouco trouxe gente de fora, entende? Milioli trabalhou comigo, Coutinho trabalhou comigo, enfim. Eu procurava sempre gente daqui, da região, Gustavo Gazola, sempre gente daqui para trabalhar comigo, entende? Porque eu tinha a noção de fora, eu tinha uma noção completa de Cruzeiro, de Atlético Mineiro, tinha do Grêmio, do Internacional, conversava muito com o presidente do Inter, nós tínhamos ligações diretas, então eu me preocupava muito com a casa e com gente da casa. E essas pessoas geralmente correspondiam bastante, entende? Tanto na parte financeira, era gente daqui que cuidava, quanto na parte de futebol era o pessoal daqui que cuidava. O Gonzaga teve várias vezes comigo, em vários setores ali, enfim. Nós procuramos sempre usar gente aqui da região. E eu acho que deu certo, porque todas as vezes que eu trouxe medalhão, todas as vezes que eu trouxe jogador de São Paulo, todas as vezes que eu trouxe jogador do Rio de Janeiro, foi tudo bomba. Pode escrever isso. Nós temos aqui o Curitiba. Nós pega jogador lá de Cascavel, de Campo Mourão, de Londrina, daquela região. Pega do Rio Grande do Sul e pega de Santa Catarina. E você tem um estado que se assemelha muito a Santa Catarina. Muito, muito, muito. Que lá a maioria da palavra da vale. Lá o fio de bigode ainda se respeita muito, que é Minas Gerais. Então todos aqueles que a gente traz de Minas Gerais, praticamente ele se encaixa aqui. Com uma ou outra exceção, mas a maioria se encaixa muito bem aqui em Criciúma. Então isso, eu acho que o futebol tem que ser feito por aí. Paraná, Santa Catarina, o norte do Paraná, né? Aquela parte de norte, oeste do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e daí, com raras exceções aí a Goiás e Mato Grosso, que lá sempre tem revelado alguns bons jogadores, e o Minas Gerais. Minas Gerais é característico porque ela tem 2 clubes, Cruzeiro e Atlético. E Minas Gerais, o tamanho de Minas Gerais dá 2 São Paulo. Então você tem um campo enorme ali, você tem Triângulo Mineiro, você tem clubes bons lá, que você pode ir lá escolher bons jogadores e fazer bom time lá, e barato. É super barato, é muito mais barato que nós pagamos aqui, é 1/3 praticamente do preço que nós pagamos aqui, que você vai a Minas Gerais, principalmente se tiver tempo no interior de Minas Gerais, você traz bons jogadores e faz bom time. Isso já é um conselho para o novo presidente que assumiu o Criciúma, agora com o Vanderlei sendo assessor de futebol, Roberto Cavallo como técnico? Já é uma
Não, é uma pista, uma dica? Não é conselho. Eu estou falando de uma realidade, né? Eu acho que o Vanderlei veio do Cascavel, o Cavalo veio do Paraná, de Curitiba, do Atlético. Você vê os demais, o Griso é gaúcho. Você vê os nossos jogadores, o Vilmar e Evandro, eu trouxe do Cruzeiro, todos os dois. O Evandro foi da seleção mineira, inclusive. O Vilmar estava no plantel do Cruzeiro, nós tiramos ele do plantel do Cruzeiro para vir para Criciúma. Então, são coisas que deram certo. Eu tive aqui o Alonso, que era lateral esquerdo, Isso. que eu não pude depois sustentar o salário dele, porque ele foi para um salário muito alto, nível alto, mas ainda conseguimos lucrar alguma coisa com ele. Mas a formação, o caráter, a palavra ainda vale, entende? O pior é você ter um jogador, você fala para ele, e ele sai do outro lado olhando e rindo e sem tomar a atitude que tem que ser tomada, entende? Tu foi taxado durante muito tempo como Saddam. O presidente Moacir é o Saddam aqui do Criciúma. Tu te considerava um Saddam Hussein? Não, nunca tive personalidade para Saddam Hussein, né? Mas eu queria as coisas certas. Não pensava em vir para a praia, encher a cara a tarde inteira e depois chegar lá bonitinho na concentração e querer concentrar. Aí não concentra, né? Na hora de concentrar eu estava lá. Chegou bêbado, danou-se. E tinha muito disso? Sempre tem. Não adianta que você... Sempre tem. Agora, é muito importante no futebol, é muito importante, isso é a coisa que eu acho que eu vejo mais importante, é a integração entre as famílias, entende? Porque vem uma família que de muito longe, os pais estão longe, às vezes é o primeiro filho, às vezes é namorada e dá problema. E felizmente eu tinha a Terezinha, que fazia esse papel muito bem, entende? De unir as famílias, de visitar a família, ver se estava precisando. Ela se dava muito bem com as famílias, com as esposas dos jogadores, com os filhos dos jogadores. Todos aqueles que saíam um pouquinho fora, a gente sabia. E aconteceu de aparecer mulher de jogador com filho de jogador, 6 horas da manhã lá em casa, porque o marido chegou bêbado às 5 e estava batendo em todo mundo, entendeu? Então correu tudo lá para casa. Isso aconteceu várias vezes. E como é que administra? Aí a gente tinha que abrigar, botar as crianças para dormir lá em casa, abrigar a mulher, e depois eu ia atrás do cara. Só vem cá, o que tu quer da vida? Cara? Tá tudo lá em casa. Chegasse bêbado às 5 horas da manhã, o que tu quer da vida? E eram bons jogadores, não eram mau caráter. Porque o futebol, temos que entender o seguinte. Tem um zumbi, né? O zumbi é aquele que anda a noite inteira, vai dormir às 6 horas da manhã, mas ele não vai atrás de mulher e nem vai atrás de cachaça. Certo. É zumbi, ele anda de bar em bar e não bebe, toma um Guaraná aqui, vai lá no outro, toma um Guaraná, vai lá na outra festa, toma um Guaraná. Tem esse zumbi. Tá? E tem aqueles 5, 6 que bebem tudo, eles bebem até, se der gasolina, eles bebem também. Tá? Daqueles não adianta, aqueles bebem. Eu tinha o Vilmar que chegava na sexta-feira, eu chegava lá no sábado, 8 horas da manhã, e disse, o Vilmar está lá no vestiário e está bêbado. Eu digo, bota para dormir. Bota para dormir. Aí o técnico ficava puto, disse, não, bota ele para dormir e acabou. Esquece, dá comida, dá soro para ele, bota para dormir. No outro domingo, ele era o melhor em campo. Pois é. Então, só que... Esse depoimento aí são até de parceiros dele, de jogadores. Né? Eu dizia, bota para dormir. Aí o técnico, o preparador físico, tudo vinha, queria chiar, disse, é ordem, acabou. Bota ele para dormir. Aí ele dormia até a noite inteira, dormia, porque já estava trancado mesmo, né? Então, aí dava soro, dava comida, só alimentava ele. Domingo ele era o melhor em campo. O que é que acontece com um jogador desse? O Vilmar até hoje era para estar jogando ainda. Pela condição física dele, ele não se machucava, ele tinha um problema pulmonar excelente, ele tinha uma impulsão excelente, ele tinha tudo. Ele podia estar jogando futebol até hoje, só que ele abreviou com 28 anos, e tanto que ele bebia, vazou.
E gozado que o próprio Vilmar, ele tem consciência disso, né? Ele reconhece isso. Ele está aqui na cidade agora. Ele é meu amigo, tá meu vizinho. É uma figura realmente fantástica. Eu gosto muito deles, Mas era a realidade. Às vezes tu tem que estar lá, a presença de vestiário, às vezes, de um presidente, porque o preparador físico incomodou um pouquinho, ele quer afastar. Incomodou um pouquinho, ele quer afastar. O técnico não quer confusão com a cabeça dele. Ele só quer aquela turma que faz o que ele quer dentro de campo. Mas às vezes tu tem um jogador que é diferenciado e que te ajuda. Tem que saber administrar, né? Tem que saber administrar. Essas coisas tem que saber administrar. Eu tive um problema com o Filipão lá em Goiás, em que uns 3 fugiram depois do jogo, uns 3 fugiram. Aí eu digo, Filipão, vai dormir que eu vou ficar aqui na porta. Eram umas 4 horas da manhã. E Goiás até que é bom, tinha umas boates boas. É muito bom lá. Conheço bem, né? Goiânia não é fraca, então, não. eu disse, ó, lá o negócio é forte. Aí eu disse, ó, vai dormir, não te estressa, vamos administrar, porque se tirar 3 nós perdemos o time, então deixa que eu vou administrar isso aí. E assim acontecia. Aí o Filipão foi dormir com aquele... Ele queria morder o dedo. Eu disse, morde o dedo, faz o que tu quer, tira a raiva e vai dormir. Que nós vamos administrar isso aí. Eu disse, não, tu tá com a razão, porque se tirar, nós vamos tirar meio time, então não tem sentido. Né? Então, vamos administrar isso aí. E a situação de antigamente, nessas histórias que o Moacir conta, os caras davam retorno dentro do campo, né? Diferente do que está acontecendo agora, né? O que aconteceu até até uma semana atrás, 4, 5 dias atrás. Os caras iam para a noite balada e no campo não jogavam absolutamente nada. Eu vou para um corte aqui, vamos dar um intervalo, a gente dá uma respirada aqui e daqui a pouco a gente retorna para continuar o papo com o Moacir Fernandes, presidente do Criciúma, conosco aqui na TV, criciúma.com.